Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E o tema do programa de hoje, meus amigos, é muito pouco falado no mercado cervejeiro, mas que sem esse tema, sem essa pessoa, sem esse prestador de serviço, esse querido ou querida, nenhuma cervejaria para de pé. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura, e fazer cerveja é fácil, fazer cerveja consistentemente é difícil e vender consistentemente, aí que mora o problema. E a gente tá aqui para falar sobre isso com a gente, com o Adalberto. Por favor, Adalberto, dá um olá, pessoal. Fala galera, beleza? Adalberto Monteiro aqui, mais conhecido como Morango. Então se me chamar de Morango aqui não tem problema nenhum. Sou mais conhecido como Morango do que Adalberto. Sou vendedor. Tenho aqui também uma distribuidora aqui na Baixada Santista, chama Beer Somos. Sou também sócio da cervejaria Infected Brewing. Trabalho também como vendedor e representante comercial aqui da CBCA, aqui no litoral de São Paulo. Então eu vivo todos os dias, né, vendendo cerveja. Então quero colaborar com o nosso mercado, que é o que você falou, Lud. É pouco falado esse tema e é extremamente importante. Adalberto, se tu não te importar, eu vou te chamar de Adalberto. Fica tranquilo, eu atendo pelos dois nomes, fica tranquilo. Morango virou nome já, cara, né? E eu ganhei até mídia recentemente com o Morango do Amor, né? Não foi por causa minha. Eu ia falar isso agora. Não fui eu que puxei essa trend, mas respingou em mim aqui. E se você gosta desse conteúdo que a gente produz aqui, descontraído, essa conversa leve, esse espaço para debates e reflexões, você gosta disso? Então você deveria ser mecenas do Surra de Lúpulo. Você deveria entrar no site apoia.se/Surra de Lúpulo e participar junto com a gente. Claro que também tem um jeito grátis de ajudar. Você pode pegar o link desse episódio e mandar para aquele seu amigo ou amiga que curte cerveja especial. Você vai espalhar a palavra do Surra de Lúpulo pro mundo e vamos, sabe, fazer as coisas boas pro mundo. O mundo, ele retorna coisas boas para você. Então isso é importante. E outro jeito é ajudar seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação. Isso ajuda as plataformas a entenderem que a gente aqui no Surra é relevante para você e para pessoas semelhantes. É isso. E aí tem mais uma forma de você contribuir com o Surra, que é bebendo. Ah, vocês vão falar, mas eu já faço isso, Ludmilla. Tudo bem, mas olha só, eu tô falando pra vocês comprarem e consumirem cerveja de quem ajuda o podcast a se manter no ar, com a casa arrumada, bonitinha, tudo certo. Então, a Stannis, que é a nossa patrocinadora, não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vão muito além. Proporciona as experiências completas nos seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja do Oiapoque ao Chuí, Brasil. E melhor, quem está nos ouvindo agora pode usar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site www.stannis.com. Quem é mecena tem um desconto maior. Quem é mecenas tem 25% de desconto no site da Stannis na porra toda. Produto, cerveja, camiseta, cópia, etc. E, já que a gente tá falando de venda, o Surra de Lúpulo de alguma maneira é um vendedor para os nossos patrocinadores, porque a gente ajuda a levar essa palavra do tipo assim, ó, vai lá, compra lá, compra lá. Mas vamos lá, muito se fala do mercado cervejeiro sobre produção, técnica, insumos, processos, qualidade, história, etc, 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 etc. Tudo sempre relacionado com a técnica na produção de cerveja e pouco, para não dizer quase nada, né, é falado sobre como é que a gente pega tudo isso que é produzido, que a gente sabe produzir, que a gente tem conteúdo e vende essa cerveja incrível que foi criada. Eu fico pensando que essa é uma falha, mais uma das falhas do mercado cervejeiro, né? Onde que as pessoas acabam entrando no negócio por paixão, porque gostam de cerveja especial e não pela real análise do mercado cervejeiro. Tipo, eu vou entrar porque eu estudei essa porra, eu sei que vai dar certo, vai ter o não sei o que do break-even, tal. Daí a gente
começa a ver que são empresas que abrem e não duram mais de 5 anos, ou quando duram, vivem em negócios claudicantes e incipientes financeiramente, inclusive. É, o famoso fazer pelo amor, né? Faz cerveja por amor e não por negócio. E no final das contas pode ter amor envolvido, mas pode ter negócio também, né? E a gente aqui no Surra de Lúpulo, a gente nunca falou com uma pessoa vendedora ou um vendedor de cervejas especiais para entender como é que funciona esse mercado. Quais são os desafios diários ou a cada hora que essa pessoa sofre, soluções e tudo mais que se há para saber sobre o tema vender. Exatamente. Aí, gente, eu tô lá, de boinha, de boaça, do Neida brota morango, vulgo Adalberto, no congresso lá do Grão ao Gole, realizado pela Academia da Cerveja em setembro, em São Paulo. E ele trouxe esse tema pra mim que imediatamente abriu uma dezena de gavetas e perguntas sem resposta na minha cabeça. Ou seja, mais motivos pra eu não dormir à noite, tá, Henrique? Já viu. Então, assim, a gente achou que por bem a gente tinha que pegar e fazer um programa sobre isso. Quando eu fui fazer a pauta, trocando com a Adalberto, a gente tá entendendo que talvez isso precise ser uma série. No final a gente vai dar um curso pra vocês, brincadeira. Então, assim, vamos começar. O Adalberto, ele já entregou um pouco que, ao mesmo tempo que pra ser vendedor, ele não pode ser só vendedor, né? Então, é técnico, é ator, é psicólogo, vendedor, é dono de cervejaria. Então, se apresenta assim, Adalberto, brevemente, de repente, tua formação e tal, pra gente entender como é que chegou Adalberto, /vendedor, /dono, sócio da Infected e etc. Show de bola, Lud. Eu comecei a minha carreira, né, aqui em Santos, uma cidade portuária, assim como o Rio, por exemplo. Comecei no ramo de comércio exterior, nada a ver com cerveja. Claro que a parte do happy hour, né, já comecei a estudar cerveja, porque aqui eu tinha muito contato com gringo, enfim. E eu sempre fui entusiasta de cervejas diferenciadas, né? Então, meados ali de 2010, 2009, eu já tomava algumas cervejas especiais. Eu me formei em Comex, em ADM, com ênfase em comércio exterior. Posteriormente, fiz uma gestão estratégica voltada, né, a negócios na FGV e ganhei aí uma musculatura em teoria, né? Principalmente na parte de gestão, né, de vendas voltadas a serviço. Dentro do comércio exterior eu já trabalhava ali no ramo de cargas internacionais e já fazia a venda de frete, já tinha muito contato com parte comercial. E eu sempre sonhei em empreender, né? Então, desde sempre eu desenhei planos de negócio, tanto essa minha veia essa minha musculatura de gestão, de estudos, né, em gestão, eu já tinha muita facilidade em desenhar alguns planos de negócio, mas o plano de negócio era excelente, só que eu não tinha grana para executar, ou aquele meio utópico que você fala assim, puta, será que só eu que pensei nisso, né? E eu não tinha, às vezes, o start, né, a coragem de iniciar. E com cerveja foi, talvez, acho que a forma que todo mundo entra no mercado cervejeiro, que é como cervejeiro caseiro. Fiz um curso nesse interesse meu de cerveja, fiz um curso de cervejeiro caseiro aqui em Santos, na Conserva, que é a confraria aqui de cervejeiros caseiros aqui de Santos. Me interessei, comprei panela, cara, fiz aquele beabá do cervejeiro. Mas, né, eu rapidamente percebi que eu não ia ser um bom cervejeiro. Eu sou imediatista, eu tenho um sério problema em seguir receitas, né? E eu percebi ali rápido que dentro do mercado cervejeiro não era na parte de produção que eu iria seguir, ia ter um negócio. Porém, eu já estava imerso, né? Isso a gente está falando meados de 2014, 15. E eu já estava imerso ali, já dentro da cervejeiros caseiros, já fui no IPA Day, eu já comecei a entender a fundo ali a bebida e comecei a estudar o mercado. Como eu já sabia que eu não ia ser, obviamente, o cervejeiro, o head brewing, enfim, comecei a olhar como é que funcionaria essa parte de gestão, como é que a cervejaria estava se organizando, como é que era essa parte de vendas dentro do mercado cervejeiro. Foi ali que eu conheci o JP, que é o meu sócio até hoje aqui na Infected. A gente conversou e ele, sim, é um baita mestre cervejeiro. E eu falei com ele, e aí, cara, quando você quiser dar um start aí, sair da panelinha pro panelão, você me avisa que eu também quero, né, empreender no mercado cervejeiro. E foi aí que nasceu a Infected, foi aí que eu entrei no mercado cervejeiro
E logo, né, que a gente lançou a Infected, que eu comecei, fiz o plano de negócio, bonitinho, a gente sentou ali, rabiscar uma receita, os custos, e puxa pra lá, puxa pra cá. E eu, por ter facilidade já um pouco, um DNA comercial já desenvolvido, eu fui conversar com algumas pessoas que já atuavam no mercado cervejeiro. Um deles foi o Júnior da Voz, que, cara, puta, tive uma sorte enorme. Porque o Júnior é um baita marqueteiro, um baita vendedor, e a gente sentou no EAP, eu nunca me esqueço, e eu falei, e aí, Júnior, como é que é vender cerveja? A gente tá com uma cerveja em tanque, como é que é isso, cara? Ele falou, meu irmão, vamos lá, né? E aí começou a falar, literalmente abriu o livro ali, abriu o coração e abriu o livro comercial, e me deu várias diretrizes ali de prospecção, de, tu vai ali, leva a amostra para aquele cara, faz parte de levar amostra. Eu era contra levar amostra no início, era da minha cabeça que... Falei, não vou levar amostra pro cara beber de graça, eu vou trabalhar o meu brand, enfim. Ele, cara, leva amostra, hoje as cervejas, isso já em 2017, que a gente iniciou a Infected. Você tem que ir nos PDVs pessoalmente, se apresenta, vai, fala com um, fala com o outro, me deu um monte de contato, e foi aí que começou a minha saga comercial dentro do mercado cervejeiro. E eu ainda trabalhava nessa época, em paralelo, eu ainda trabalhava no comércio exterior, mas em coisas ali de meses, né, a gente já produziu uma segunda cerveja, já fomos para a terceira na Infected, e eu saí do ramo num espaço muito curto de tempo. Larguei uma carreira ali de quase 15 anos e mergulhei dentro da cerveja já com esse DNA comercial, já com essa visão comercial dentro da Infected. Depois daí surgiu a Beer Somos também, né, que é a minha distribuidora aqui. Hoje também abri um bar recentemente e atuo em diversas frentes na cerveja artesanal. Foi aí que eu comecei a me especializar cada vez mais em vendas. Porra, não é pouca coisa, não. Fiquei... Você tem também 24 horas, que nem todo o resto dos humanos também? Cara, pra vendedor, às vezes o dia é um pouquinho maior, viu? Mas vamos lá, falando no papel de vendedor, realmente, né? Como é que funciona o trabalho, né? Quais são as skills necessárias? Como é que funciona esse dia a dia do vendedor ou da vendedora externa de cervejas especiais? O vendedor de cerveja, ele é um vendedor assim como qualquer outro, né? De qualquer outro segmento, né? E se a gente colocar ali, por exemplo, essa questão de skills, qual seria um skill bacana, né? Para um vendedor de cerveja, que na verdade é um skill para qualquer vendedor, né? Ambição, né? O cara tem que ser um cara ambicioso. Quem trabalha com vendas, ele tem que ter uma ambição de crescer, de olhar o mercado, que a gente tem ali aqueles 2% que a gente nunca sai, tem 98% para abrir, enfim, claro que a gente sabe que não é bem assim. Então o vendedor, ele tem que ser ambicioso, tem que ter técnica para isso, então o vendedor tem que estudar. Você tem muita literatura comercial geral, né, de vendas. Muitos livros, técnicas, enfim, que você precisa moldar isso para a realidade do mercado cervejeiro e da cervejaria, obviamente, né? E também, cara, vendedor tem que ter uma gestão das emoções muito apurada, porque a gente vai do céu ao inferno muito rápido. Só a gente toma muito não. Sei lá, se eu colocar uma média, 100 nãos por dia, né? Quem tá na rua prospectando é muito não, mas um sim que você toma já é, muito melhor. Você já renova as energias e todos aqueles nãos que você tomou já vira passado e você segue em frente com um sim apenas. E também tem o outro lado, né? Que às vezes o vendedor faz 2, 3 vendas no dia e já se acha aquele cara, né? Eu sou a nova Ambev aqui do mercado. E também tem que se controlar um pouquinho na questão ali do ego, talvez, né? O vendedor também tem muito, que eu já vi por aí, você tem que controlar um pouquinho essa parte também, né? Então, não é um vendedor de cerveja, ele é um vendedor como qualquer outro, só que a gente está num mercado incrível, sensacional, super gostoso de trabalhar, que é o mercado de cerveja artesanal, né? O craft beer aqui. Com certeza. E aí, gente, você falou um negócio que eu achei que foi muito importante quando você citou o Júnior, que eu concordo plenamente com você. E essa hora de, tô com um plano de negócio pronto, tô com a minha cerveja no tanque, preciso começar a vender. E aí, que estabelecimentos prospectar, né? Certamente você também vai poder trazer uma noção de pontos que você conseguiu abrir em 2017 que não existem mais hoje, ou seja, de repente trazer um pouco dessa visão de, primeiro, quais pontos prospectar e como é que foi essa derrocada, essa mudança do perfil de PDVs, né? Sobretudo no pós-pandemia e etc. Como eu era consumidor, eu já frequentava bastante bares, né? Então eu já tinha uma noção profunda ali em São Paulo, principalmente, eu trabalhava em São Paulo na época.
E, porra, a Infected, já com a cerveja em tanque, falei, puta, eu tenho que colocar no bar tal, na visão, óbvio, de consumidor, porque quando você desce pro play, você vira comercial, muda de figura, porque a conversa com o dono do bar é outra. Uma conversa cliente, dono do bar, a outra é vendedor, dono do bar. Tem que ter essa noção bem profunda. Então, o início da prospecção, Lud, é você colocar ali, literalmente numa tabelinha, né, no Excelzinho básico ali, aonde você quer que a sua cerveja esteja. É o início, né, cara? Vou colocar aqui o top 20. Colocar aqui o top 10 e o top 20. Aqui em São Paulo, obviamente, falando já de alguns bares, ou o EAP, por exemplo, era um que eu tinha que estar, né? Eu já conheci o Paulo como cliente. Eu falei, pô, vou elaborar todo aqui, eu vou levar a cerveja, o rótulo, o layout, fazer uma apresentação pro Paulo aqui, enfim, né? E também tinha a Delirium também, que a gente queria colocar lá, tinha um sonho, que também já é um bar que infelizmente não tem mais aqui em São Paulo, e entre outros, né? Então já tinha meu top 20, que eu gostaria que a minha cerveja estivesse. A partir daí começou a minha prospecção, né? E já também, já conhecia muitos deles por ser consumidor, muitos donos de bares por ser consumidor, né? Acho que aí é o caminho, é o início que uma cervejaria pode traçar para começar a prospectar. Tem uma outra questão também, que tem alguns amigos meus que trabalham nesse ramo, que tem, acho que talvez duas vertentes de pessoas que são vendedoras de cerveja, né? Tem aquelas pessoas que vendem exclusivamente para uma cervejaria, né? Que é aquela pessoa que tem o portfólio da cervejaria, o trabalho dela é botar essa cerveja em algum lugar. E tem também o vendedor ou a vendedora que não é exclusivo de cervejaria, né? E esse público específico, essa específica, como é que faz para escolher os clientes? Como é o mesmo, segue o mesmo fluxo ou é diferente? Como é que funciona isso? Se você é um representante comercial, né, que você tem uma carteira de empresas, né, e a cerveja é uma delas, você já faz uma gestão de carteira. Por exemplo, não é incomum você ter cervejarias, mesmo craft beer, trabalhando com representantes, e o cara tem lá na carteira dele, cara, porra, carne, queijo, ervilha, sei lá, né? E esse vendedor, ele vai oferecer também a sua cerveja, ele não é exclusivo. O vendedor exclusivo, né, cara, que eu acredito que a maioria das cervejarias possuem vendedores exclusivos, ele tá dedicado full time, né, a vender o teu produto naquela determinada região ou até mesmo estado, e por que não fora do estado. Essa prospecção, da cerveja não tem barreiras, principalmente da cerveja artesanal. Os bares têm muita carência de novidade, mesmo a gente tendo uma infinidade de rótulos aí. Muitos bares estão com dificuldade em comprar as novidades do mercado por questões logísticas e outras coisas. E o representante comercial, ele não tem um foco na cerveja. Então você acaba, às vezes, aumentando a tua possibilidade de vender para bares ou restaurantes não especializados através desses representantes, mas você perde um pouquinho de qualidade na venda. O vendedor, que é representante comercial, não sabe explicar o teu produto, ou, né, sinceramente, às vezes nem oferece. Eu tenho aqui uma cerveja, caso você queira, tu dá uma olhada aí, né? E aí é uma venda fria que dificilmente acontece. Já o vendedor próprio da cervejaria, ele tem todas as credenciais e deveria ter, obviamente, a parte técnica bem afiada para falar tanto do produto como do brand da cervejaria. Pegando o gancho aqui, cada cervejaria, obviamente, tem a sua história para contar. E o vendedor, ele precisa ser o tradutor dessa história. E ele tem que sentar com o dono de bar, com o dono do estabelecimento e contar todo o contexto ali da marca e fazer literalmente aquele match para a venda acontecer, né? Porque a oferta de cerveja é grande, né? Nossa, a oferta de cerveja é absurdamente grande. A gente recebeu os dados do mapa recentemente, se não me engano, a gente está na faixa de 1.849, eu não tenho 100% de certeza desse número cravado. Quase 2.000 cervejarias, é isso aí. É isso, tá, vamos... Ou seja, são muitas cervejas sendo lançadas, foi uma observação que você também fez, né? Os bares, das vezes, não dão conta de ter todos os lançamentos que precisam ter, porque as cervejarias lançam muita coisa e o mercado segue continuando assim. Então, eu queria entender um pouquinho todos esses outros desafios, porque você tem muito produto, muita possibilidade de produto, ao mesmo tempo você tem as grandes cervejarias fazendo um trabalho de venda muito agressivo, que chegam, na maioria dos bares, até com contrato de exclusividade e outras situações que impedem que a cerveja artesanal ou a especial chegue em mais estabelecimentos. Então, conta pra gente um pouquinho desses desafios. É enorme. É um desafio bem complexo.
Primeiro, até, Lud, para a gente falar um pouquinho dessas camadas, né, de desafios, a cerveja, né, dentro do mercado craft, eu divido, para elucidar de uma forma rápida, em 3. O high-end, que a gente sabe que são as cervejarias ciganas ou as mais extremas. O intermediário, que são acredito que a maior fatia do mercado, são as cervejarias que trabalham desde com pilção da massa até com cervejas já mais elaboradas, né, IPAs, lupuladas ou barrel aged, enfim, que é o intermediário, que é uma camada bem importante do mercado. E dentro do mercado craft ainda tem aquelas cervejas que só produzem, né, uma linha de pilsen ou um chopp de vinho ou enfim, que dentro da categoria do próprio mapa, né, são cervejas especiais, por malte, enfim, que pode estar dentro desse segmento de artesanal, mas são cervejas um pouco mais básicas ali, as pilsens ou IPAs de entrada, enfim. E cada uma dessas você tem uma camada de desafio comercial diferente. A cerveja high-end, por exemplo, começando de trás para frente, a gente vai ter uma penetração muito grande nos bares craft. É muito difícil hoje, mesmo com a ampla divulgação da Abracerva ou, por exemplo, através de grandes sommeliers como a Bia, por exemplo, que fala que cerveja é gastronomia, para você sentar com um sommelier de um restaurante ou um chefe e montar um cardápio com a sua cerveja artesanal é extremamente técnico e complexo. Isso, até o vendedor que está habituado com esse linguajar comercial, às vezes precisa de ajuda de um sommelier para, por exemplo, entrar numa carta de um restaurante, porque a venda é completamente diferente do que a venda no varejo, por exemplo, que é algo mais pensado em volume, em recorrência. E quando você desce, né, essa camada e você vai para os intermediários, que são os bares craft, mas também os restaurantes, os bares mainstreams, que tem também uma carta de cerveja artesanal, você tem um desafio grande também de colocar o teu produto em relação à concorrência, né? E aí você começa a guerra de preço. E essa guerra de preço, que eu me deparo praticamente todos os dias trabalhando aqui no mercado, é o que acaba, muitas vezes, um vendedor não está bem treinado e a política comercial da cervejaria não está bem traçada, a gente começa a derrubar o nosso próprio mercado. Você, às vezes, quer ganhar de uma mainstream, quebrar um contrato, às vezes, por um bar estratégico que a cervejaria enxerga. Cara, eu preciso entrar naquele bar, naquela avenida. Cara, vamos derrubar a marca H de lá, né? E vamos colocar o nosso pilsão. Pô, mas para isso, às vezes você tem um investimento por trás, tem um contrato robusto por trás e a cervejaria faz um preço mirabolante ali que não fecha a conta e infelizmente acaba se prejudicando e prejudicando o nosso mercado. Então o desafio comercial para você trabalhar as margens dentro de uma volumetria e de repente derrubar um contrato das mainstreams é muito complexo. É uma equação que isso às vezes cabe até à gestão, né? Nem ao vendedor, né? Cabe às vezes até ao dono da cervejaria em colocar ali uma trava, falar, cara, a partir daqui, o vendedor, independente seja a melhor proposta do mundo, a gente não consegue chegar, sabe? Que o vendedor quer vender. E a gente às vezes atropela alguns parâmetros, né? Naquele anseio de fazer a venda. Só que a gestão da cervejaria e a política comercial tem que estar bem alinhado para não queimar nem a cervejaria nem o mercado, né? Porque a gente ouve algumas atrocidades que acontecem em relação a preço. Uma coisa também, uma das partes que eu entendo que faça parte, né, uma variável dessa equação, vamos colocar nessa questão também, é quem tá ali na frente, né, a brigada que vai vender, que vai oferecer o produto, né, tu deu uma pincelada sobre isso, né, mas é essa pessoa que vai estar ali no contato direto com a pessoa e pode ser um diferencial na hora de levar pra frente essa estratégia que tu tá propondo lá no início, quando tu vende a cerveja pro bar ou pro PDV, etc, etc. E da parte, quando vocês, como vendedores e vendedoras, existe algum tipo de treinamento que vocês dão para essas pessoas que vão estar na linha de frente mesmo, assim, no dia a dia? Cara, com certeza, isso faz uma enorme diferença. A brigada bem treinada, ela vende muito mais, né? Muito mais. É extremamente complexo, até por conta do turnover, a gente ter essa recorrência de venda, às vezes, num bar, importante, porque é do mercado, né, de bares e restaurantes ter um turnover alto. Eu, sinceramente, não tenho o número aqui, mas, às vezes, você faz uma rota de vendas, faz um treinamento, e daqui a um mês tu vai fazer outro treinamento, já é outra galera. E isso atrapalha, mas o treinamento em si, ele faz uma diferença enorme.
como treinar uma brigada. Você chega, eu já fiz muito treinamento. Quando você vai para um bar craft, né, que já são pessoas mais especializadas, muitas vezes um sommelier que atende, e o sommelier é um vendedor, importante frisar isso, talvez o mais técnico, mais importante do mercado, é o cara que vai vender a cerveja para quem vai abrir a lata, para quem vai tomar o chopp, que muitas vezes é o sommelier. E você falar do seu produto, os teus diferenciais, o teu branding, e esse sommelier abraçar, e esse vendedor, o garçom ou sommelier abraçar a tua causa, vamos dizer assim, você estoura no norte, vamos falar o popular aqui, né? Você consegue ter uma performance muito melhor naquele PDV do que um PDV que você simplesmente vende, tem uma recorrência ali, mas não tem um treinamento de brigada. E é importante frisar, muitos bares, inclusive, nem dão essa abertura, tá? Você, às vezes, a cervejaria chega com um enxoval de abertura, quero fazer um treinamento, quero mostrar pra brigada, de repente trabalhar até um incentivo, né, para essa brigada estar vendendo o teu produto, mas alguns bares e restaurantes, principalmente ali, não te dão essa abertura, cara, por incrível que pareça. É uma coisa que deveria somar, mas o estabelecimento não enxerga valor naquilo. Puta, meu foco é outro, não tô com agenda, atrapalha aqui o pessoal, porque também é isso. Tu tem que falar geralmente na abertura do restaurante, né? E às vezes a abertura do restaurante, o pessoal chega para limpar, para fazer, já tem a rotina bem estabelecida, e o treinamento da brigada às vezes não deveria, mas atrapalha um pouco essa abertura, né? Vamos dizer assim. Mas o treinamento muda a venda no local. Isso é um fato, e os vendedores e as cervejarias precisam, né, de alguma forma focar nisso com bastante insistência por conta do turnover. Porque você faz uma baita, às vezes, apresentação, degustação, dá 1-2 meses ali a equipe muda. Que isso também é uma situação bem complexa. Sim, sim. Eu tenho ouvido falar muito dessa mudança de equipe, né? Como você falou, desse turnover. As pessoas vão lá, começam a trabalhar e depois não aguentam o ritmo, porque realmente, né, cara, essa escala 6x1 é um negócio que, enfim, é pra mexer com a cabeça de qualquer ser humano mesmo, pelo amor de Deus, porque você tá sempre trabalhando quando tá todo mundo descansando, mal comparando, né? Você tá servindo as pessoas quando elas estão no momento de lazer e você tá ali trabalhando. Mas o treinamento de brigada é essencial. E ele é, como você disse, ele é um outro vendedor da tua marca, porque se você não... Aí vem a minha pergunta. Porque se a brigada tá vendendo bem o seu produto, vendendo porque o produto é bom, claro, vendendo porque ele entende o que ele tá vendendo, ele tá sabendo explicar o que tem ali, convencer, aquele último convencimento do consumidor comprar, você consequentemente vende mais rapidamente esse estoque, e aí o restaurante e o bar fica mais tentado para recompra e uma possível fidelização, né? Então, como é que você consegue trabalhar isso num mercado com tanta opção, sabe? Porque no final você chega, os clientes adoraram essa cerveja aqui da Infectus. Ih, rapaz, fiz só 2.000 litros, é só esse mesmo, não vai ter mais não. Então, como é que funciona isso tudo? A gente fala de fidelização num mercado tão sem fidelidade, né? Talvez não tenha mais esse rótulo nunca mais. Como é que faz isso? Infidelidade cervejeira, não é o que tu prega, Lud? Não, eu prego. Eu super prego isso. Mas como é que você fala de recompra e fidelização de bar se os clientes, como eu, filhas da puta, não são fiéis? Eu vou separar essa tua pergunta em duas frentes. Uma é com o dono do bar, tá? Que é o cara que enxerga a margem, que enxerga a recorrência, que enxerga o volume, que aperta o vendedor, enfim, por condições comerciais mais atrativas pro bar. O dono do bar, então, você tem que, como vendedor, trazer sempre as melhores opções. Cara, a gente tá indo bem aqui, eu consegui uma bonificação pra ti. Pô, isso pro dono do bar é incrível. Pô, o cara tá me enxergando, enfim. Você trabalha a cabeça do dono do bar um pouco diferente como tu trabalha a brigada, que é um outro segmento. E na brigada, que é o que de fato, é o que eu falei, vai vender a tua cerveja para quem vai consumir, o cara que vai abrir a lata ou tomar o chopp, esse cara, uma das coisas que você tem que fazer é a presença. O vendedor tem que visitar o ponto de venda, tem que ver lá e cumprimentar a galera, tem que ser o simpaticão, tem que, volta e meia, né, levar um brinde para a brigada, porque você cativa diante, né, da grande oferta de cervejas que a gente tem. Se o vendedor tá com a camisa, né, por exemplo, da cervejaria, já é um motivo para o consumidor lembrar daquela cerveja, por exemplo, né? E já faz uma diferença, ao meu ver, enorme ali na recorrência de venda. E o treinamento constante, claro que você tem que avaliar custo, mas se fosse possível, todas as cervejas que a cervejaria lança,
levar lá pros garçons, cara, experimenta aí, dá uma olhada, mesmo que seja 10 minutinhos antes da abertura do bar, teria, obviamente, uma venda muito mais técnica e consultiva em relação às cervejarias que não fazem isso, né? Você estaria no coração dos caras, né? Das pessoas que estão ali à frente do bar, né? Então, na questão de técnica de venda, o vendedor ele tem que estar ombro a ombro e entender a fundo, né, quem é o motor de vendas dele naquele local. E, ao meu ver, sempre o motor de vendas é quem serve o produto, quem vai indicar. Pô, essa IPA é boa? Cara, essa IPA é sensacional, cara. O vendedor trouxe aqui para eu experimentar. Cara, adorei a IPA, vale muito a pena. Pronto, tá feita a venda, né? Não tem muito o que dizer, não tem muito mais o que falar. Pô, mas que lúpulo o cara usa? Pô, dá uma olhada aí. Aí tu me pegou, né, cara? Dá uma olhada aí no Untapped da cervejaria ou no release dela que os aspectos técnicos estão lá. Mas eu tomei a IPA, eu tomei o rótulo e achei incrível. Isso faz uma diferença enorme em relação à fidelização daquela marca naquele bar. Fazer isso é extremamente complexo. Você imagina, por exemplo, uma capital, né? Por exemplo, como o Rio de Janeiro ou São Paulo, um vendedor de uma região ali, fazer isso em todos os bares, todos os dias, o custo que isso leva, e o vendedor tem que achar alternativa para estar presente. A presença do vendedor constantemente com a brigada, com o dono do bar, trocando informação ali, já é um ponto diferencial, né, por exemplo, para a fidelização daquela marca naquele local. Isso é o que eu vejo, e se a cervejaria tiver dinheiro, trabalhar os merchan, um bonezinho, uma camisa para a brigada, isso faz uma diferença enorme. E é bem interessante esse ponto que tu trouxe, né? Porque a gente vê que, às vezes, algumas cervejarias, talvez pela questão da grana mesmo, do dinheiro, tem essa possibilidade de marketing bem mais agressiva, e não somente do produtinho, né? Às vezes é a dose dupla no dia, questões assim que, de certa forma, fazem com que aquele produto seja mais visto, aquele produto seja mais acessado, justamente pelo potencial que a cervejaria tem de investir dinheiro nos bares. Mas tem uma outra eu vou dizer estratégia de venda, ou estratégia de negócio, talvez, que é a questão das torneiras fixas, né? Houve um momento que muitos bares tinham essa questão de, faziam um acordo com a cervejaria XYZ, aí quando os bares, né, múltiplos bares e não brewpubs, existia mais esse estabelecimento, hoje em dia tem menor número, mas tinham aquele acordo, olha, tu me vende o litro ou me vende o barril a um preço mais acessível, eu deixo sempre uma torneira reservada, fixa aqui no meu bar. Ainda existe espaço para esse tipo de estratégia de negócio? Com certeza. Eu chamo isso de vendedor sellout, tá? O vendedor ele tem que antecipar o preço de venda do cliente e fazer a conta inversa para ele. A gente tem que literalmente entregar um pacote. Não faz hoje, para você fazer um contrato de bico fixo, você às vezes tem o capex da instalação da chopeira. Para tu ter o teu bico fixo aqui, tu tem que me dar uma chopeira. Uma chopeira, malha uns 6 mil a 8 mil reais ali, um kit extração ali, né? Então é pesado, às vezes, para uma cervejaria de médio ou até pequeno porte. Até para grande também é difícil. Então, o vendedor sellout, né, que eu estou chamando isso hoje em dia, que eu estou até me indo para esse caminho, né? Agora eu estou mostrando pro cliente, cara, vende esse chopp, a R$20 o copo. Com esses R$20 você vai ter uma lucratividade de X%, e eu vou conseguir dentro, se você performar aqui, né, a gente vai conseguir uma bonificação que vai aumentar essa tua margem para X%. Tem que estar com todos os números na mesa e mostrar pro dono do bar ali que, ao comprar o meu produto com recorrência, naquela margem, naquele preço, vendendo o produto naquele preço, ele vai conseguir essa lucratividade. E eu literalmente antecipo para ele, né, todos os números que o meu produto, dentro do contexto do bar dele, vai trazer. Isso é trabalhar o sellout, isso vem muito da literatura de vendas para supermercados, mas eu tô começando a trazer isso para os bares. E não deixa de ser um contrato, né? Porque hoje o contrato realmente está bem difícil de fazer por conta das diretrizes comerciais que vem um contrato, né? Principalmente a questão do investimento. E as cervejarias, de fato, estão com muita dificuldade para estar fazendo esses investimentos. Então o vendedor tem que, de alguma forma, trabalhar essa recorrência, e você
conseguindo trazer um número expressivo, né, pro dono do bar e mostrar para ele, cara, se você comprar para mim o X, 300 litros aqui desse chopp, eu vou conseguir essa lucratividade para ti, mas tu tem que vender nesse preço, que é o preço que eu acredito que vai girar o produto mais rápido. Obviamente, o vendedor precisa ter o relacionamento com o dono do bar para chegar também nessa profundidade de conversa, tá? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, contratos tá muito difícil de serem feitos pelas ofertas e pelos custos que envolvem. Então, o vendedor, de alguma forma, precisa trabalhar a recorrência, mostrando que se ele trabalhar com essa quantidade, nesse valor, ele vai conseguir essa lucratividade, né? E, obviamente, tem que fazer e performar, que também não é fácil. As duas vertentes, né? Não é simples de implementar. Requer um acompanhamento, né, um pós-venda, né? E eu achando aqui, Ludmila, que levedura, perfil de água, temperatura de fermentação era difícil. Você achou que isso era difícil, né? Porra! Isso eu sou capaz de fazer. Isso aí, tudo que o Adalberto tá falando, eu não sou. Mas isso eu acho bom, sabia? Porque ele deu o exemplo dele aí com o sócio dele. Ele falou, desde o começo eu postei, até comprei umas panelinhas, quis ser cervejeiro caseiro, mas descobri logo que eu não dava pra isso. Aí pegou e falou, bom, você tá bom nisso aqui, sócio, vamos fazer sociedade, então eu vendo e você produz. Então, eu acho que é isso, a gente tem que justamente aproveitar as habilidades de cada um, senão você, né, todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, porra, não vai funcionar, não dá certo. A gente nesse papo sensacional sobre vendas, e sabe quem faz um trabalho impecável de vendas? A Dogma, nossa mecenas empresarial, que tem cerveja para todos os gostos e em vários canais, seja no site através da assinatura do Clube Dogma Lovers ou nos seus bares próprios. São várias opções para você encontrar uma Dogma para chamar de sua. E em todos esses canais você sempre vai encontrar novidade. Essa semana, eles não têm apenas uma, mas duas novidades, 2 lançamentos. O primeiro é a Sailor, uma Session Hazy IPA com lúpulo Mosaic, leve, refrescante, com aromas cítricos e frutados. Ela é uma homenagem ao Michael Saylor, um ousado investidor em bitcoins e defensor da liberdade econômica global. E para quem quer ainda mais expressão de lúpulo, tem outro lançamento. A Nextra é uma Cold IPA com lúpulos Citra Mosaic e Riwaka, trazendo um conjunto complexo de aromas que passam desde flores brancas, frutas cítricas e frutas tropicais. A fermentação em baixas temperaturas garante uma base neutra para que os lúpulos possam fazer o quê? Se destacar. Agora corre no site ou nos bares da Dogma para conferir. E não esqueça que ouvinte do Surra de Lúpulo tem desconto no site com o cupom SDL7. Vai lá e compra. A gente tem aqui, a gente teve um papo há algum tempo atrás, tá tendo que voltar, inclusive, chamá-la novamente, Carolina Oda, querida, maravilhosa. Ela faz um trabalho bem importante de treinamento, de brigada, ela tem uma empresa disso aí. E ela falou, um dos grandes problemas de cerveja na hora de você vender para restaurante é a criação de carta de cerveja. Às vezes o dono do restaurante, ele quer ter cervejas, mais cervejas do que só se ele fizesse um acordo com uma grande companhia, né? Porque entende que cerveja é gastronomia e seria bom se tivesse uma diferença. Beleza. Ele quer ter cerveja, ele quer ter vinho. Só que, como é que funciona a gestão de estoque? Às vezes ele não tá nem preparado para manter a cerveja, que é uma coisa mais viva, né? Refrigerada, espaço de geladeira e etc. Então, assim, vamos falar sobre esse desafio e criação de estoque e criação de carta de cerveja para restaurante. Como é que isso fica, né? Os imóveis cada vez menores. Eu acho que tem muitos desafios associados aí, sobretudo quando não é especialmente um bar de cerveja, mas que é um lugar que a cerveja artesanal quer alcançar, que é o restaurante. Perfeito. E restaurante, ele te dá uma vitrine, né, às vezes muito maior do que um bar, porque o chopp, né, que às vezes tu tem uma venda maior em um determinado bar, você não tem a tua marca aparecendo ali, e no restaurante tu leva a cerveja pra mesa e você tem uma outra experiência com o teu produto, com a garrafa, por exemplo, ou com a lata. E eu vou pegar um gancho também com essa situação, que uma das coisas também que é argumento de venda para o vendedor é a questão logística, que está atrelada, né, por exemplo, a essa questão da
da compra e da recorrência de compra para um mercado, para um restaurante. O restaurante ele não faz um estoque grande, não tem nem condição às vezes. Às vezes tem restaurante que o estoque é a geladeira dele, né? Então não dá para chegar pro cara, ó, tem essa sazonal aqui, me compra 100 caixas, porque eu não vou ter mais ela. Então não faz sentido você ter na carta, né? Muitas vezes. Mas cervejarias de grande porte, por exemplo, aqui eu trabalho com a CBCA, eu tenho uma rota logística em São Paulo diariamente. Então, eu, como vendedor, eu tenho a segurança, né, de fazer uma proposta para um restaurante X, que, ó, cara, trabalha com essa minha carta aqui de cervejas, é o meu é a minha grade de curva A, então eu sempre tenho no portfólio, que é importante também essa questão. E eu te entrego no 24 horas, no D+1, né? Quando você fazer o seu pedido. Isso é um diferencial enorme para a questão de clientes que não fazem estoque, né? Então é um recurso para o vendedor, a questão logística. Até, por exemplo, se eu abrir um restaurante, fora do estado, mesmo que, sei lá, uma rede de restaurantes, né, que eu entre na carta, vai ser o estouro, eu entrei, mas como é que eu entrego esse negócio? Então, o vendedor, ele é responsável também por essa análise, né? Ó, eu quero entrar aqui no teu restaurante, quero estar junto aqui contigo na tua carta, eu tenho produto, qualidade e recorrência, e eu consigo te entregar no dia seguinte do teu pedido. Então isso dá uma segurança, por exemplo, pro sommelier, como a Carol, que, incrível, é uma pessoa de muita expressão no mercado, de escolher uma cervejaria por a questão logística, por a questão de recorrência, né? Que é outra vertente de venda também, né? E a sazonalidade, falando também um pouquinho aí, abordando os ciganos ou as cervejarias menores, é importante também você trabalhar, e aí você trabalha com estoque segregado para aquele restaurante, porque a carta vira, né? As cartas de cerveja aí depende de cada perfil de restaurante. Ó, preciso que você tenha essa cerveja em estoque por 3 meses. Então você deixa lá, segrega um estoque dedicado a esse cliente. Aí você tem que ter, o vendedor precisa conversar com a logística, que eu quero pegar esse gancho também. Cara, eu preciso deixar essa reserva de, 20 caixas aqui para esse cara. Mas e se surgir uma venda? Aí você tem que balancear junto com a tua gestão o que é mais importante, né? Aquela venda imediata para fazer caixa, né? Ou o brand dentro de um restaurante que vai te trazer ali, às vezes, um conceito bacana para sua marca e para sua cervejaria. Então, o vendedor, ele precisa ser um interlocutor com diversas áreas, né? Não só fazer a venda. A venda é um dos passos, que é o pós-venda, a pré-venda, o pós-venda, a venda, tudo tá. Se o vendedor não se apossar disso e não entender que é de responsabilidade dele toda essa execução, né, é muito difícil um vendedor se permanecer no mercado de cerveja artesanal. Então tem que conversar com a logística, com o financeiro, com o restaurante, eventualmente com o motorista. Eu faço isso diariamente, né? Sem problema nenhum, e faz parte do business. O vendedor tem que ter essa consciência. Sem ser dessa forma, dificilmente ele vai ter uma longevidade no mercado. Falando em setor financeiro, falando em dinheiro, né? A gente falou sobre várias coisas que envolvem estratégia, marketing, corpo a corpo, até gastar a voz, né? Mas dinheiro também é uma coisa que, no final das contas, realmente o objetivo, né? Um dos objetivos é o financeiro. E em conversas com amigos e amigas que têm cervejarias, principalmente no período pós-pandemia, ficou mais evidente a questão da inadimplência. A inadimplência é uma problemática. Às vezes o vender é relativamente simples, mas o completar essa transação de ponta a ponta, ou seja, o dinheiro chegar de volta na cervejaria, que é o complicador. E isso ainda vamos colocar da seguinte forma, ainda é um grande complicador de venda a inadimplência, do sentido de, olha, eu quero comprar mais. Tá, mas tu não me pagou o resto. Vamos continuar aqui, sabe? Isso é um complicador ainda da venda? Demais, cara. Isso é o dia a dia do vendedor, né? Eu tenho um feeling, né, da minha experiência, que eu sei, com poucas trocas ali de frases, se o cara, né, é um bom pagador ou não. Como é que eu tenho esse radar? Como é que eu utilizo esse parâmetro? Se o ponto de venda, né, ele pede prazo, ele te aperta no preço, cara, geralmente ele é bom pagador. Se é o cara que tu vai visitar o cara, tem aqui essa cerveja, bacana, o cara, legal, manda aí pra mim, manda aí
5 caixinhas e tal. Aí tu fala, pô, estourei, show de bola. Geralmente, esse cara é um mau pagador. Porque o cara que é bom pagador, ele respeita o seu caixa, né? O comprador que tá ali na figura, que geralmente é o dono, ele já sabe, né, cara, o que ele tem já para pagar, ele tem toda a noção, ou pelo menos deveria ter toda a noção ali de como tá o seu negócio. Então, quando vai lá o vendedor, ele quer prazo, quer apertar preço, aquela coisa toda, e geralmente esse cara é o que tem a empresa na mão, que encaixa, né, o seu produto, você fazendo a venda, ele encaixa o seu produto e vai te saldar de acordo com os vencimentos. E tem os malucos que vamos tentar, vamos junto, que geralmente tá um pouco perdido ali nas contas e dá uma nadada e atrapalha. E vai muito, o Henrique, da política comercial da cervejaria. Por exemplo, tem cervejaria que ela vende os 3 primeiros pedidos à vista, o que impacta, é uma política comercial definida, uma política financeira comercial, que dificulta muitas vezes a venda para alguns estabelecimentos que, cara, olha, eu tenho score bom, se você quiser me vender, eu só compro a prazo, simples assim. E aí, óbvio, se for relevante, que sempre é, na verdade, o cliente sempre é relevante, importante frisar isso. Mas você tem que trazer essa demanda junto com o teu setor financeiro. Eu sei que a gente tem isso como política, mas precisamos ser flexíveis para a gente penetrar em alguns mercados que são complexos. Conseguir uma abertura aqui e, pô, os caras só compram aqui à vista. E cabe ao vendedor fazer uma venda interna, né, para o financeiro. E essa venda interna, né, geralmente você tem que ter, né, o vendedor tem que ser o amigão, você tem que ter amizade com o setor financeiro, você não pode ser aquele também que pede toda hora, pelo amor de Deus, para te ajudar, principalmente diante da inadimplência, porque o setor financeiro coloca essas regras por conta, obviamente, da sua situação atual. As regras financeiras, elas não são estáticas, né? Elas mudam de acordo com o mercado e de acordo com a situação atual da empresa. Se a empresa está com índice alto de inadimplência, as regras financeiras, meu amigo, vai cada vez mais serem engessadas. Os prazos diminuem, a análise do perfil do cliente fica mais criteriosa e o vendedor, ele tem que trazer, obviamente, dentro do seu funil de venda, clientes que vão se adequar àquela política comercial daquele momento. Mas, se uma empresa não tiver uma flexibilidade para atender, né, por exemplo, alguma demanda de clientes chaves ou de clientes importantes que vão somar dentro de uma carteira da cervejaria e também do cliente, eu acho que a cervejaria está equivocada nesse sentido. Mesmo tendo um índice alto de inadimplência, tem que olhar caso a caso. E fica, na verdade, eu como vendedor, eu trago muito isso. Eu entendo a situação da empresa com profundidade, preciso ter essa visão, esse feeling, né, essa informação, e também preciso entender, né, a situação do meu cliente. Pô, se o cara tá devendo ali, precisa de um produto, fala, cara, você sabe a política comercial é essa, o que você consegue, cara, se esforça, cara, paga uma parcela, financeiro, se o cara pagar metade hoje, né, e, pô, dá para mandar esse pedido, tu desbloqueia o cadastro. Então o vendedor, ele tem que fazer isso com uma agilidade enorme para viabilizar, às vezes, uma venda e não travar o cliente e não abrir para a concorrência. Por quê? Como a gente tem uma oferta grande de cervejarias, se você deixa, né, o cliente, por conta de, às vezes, um boleto que o cara atrasou, pô, o boleto às vezes venceu na sexta, o cara bombou o bar, não conseguiu pagar, e ele tem pedido na segunda e tá bloqueado o cadastro, tem toda uma burocracia interna. Se isso não for conversado internamente com a empresa, você não conseguir como vendedor resolver isso, você perde o cliente. O cliente fala, pô, o Morango, obrigado, pô, legal pra caralho, você tentou aí, mas a tua empresa é engessada, eu não consigo trabalhar contigo por um erro aqui meu, você me bloqueou e eu preciso do produto, preciso trabalhar e obrigado. Você perde o cliente e abre espaço para concorrência. Então tem que ter uma sinergia entre os departamentos, uma sinergia, obviamente, entre... Você tem que trazer as informações corretas para dentro para driblar um pouquinho a burocracia, essa situação de inadimplência. E sim, está o mercado de bares e restaurantes como um todo, não só de cerveja artesanal, tem um índice de inadimplência alto, até porque a gente tem uma oferta de fornecedores relativamente grande, né? Então, se o cara não compra de ti, né, por algum motivo ele atrasou teu boleto, tu bloqueou ele compra de outro, cara. Mas cabe ao vendedor tá girando o pratinho ali e não deixar nada cair, olhar a empresa e olhar também o cliente. Mas é um desafio também diário do vendedor. Jogo de cintura pra lá e pra cá. Perfeito, é isso. Eu acho que é importante a gente pontuar essas questões da inadimplência, porque meu pai falava muito isso também, do tipo, quem negocia quer pagar.
Quem chega pra você, porra, eu quero parcelar, eu preciso de tempo aqui assim assado, tá de olho no negócio dele, sabe que se ele te prometer à vista não vai rolar. Então, quem vem de facilidade, geralmente vai ter alguma creca, né? Ou tá muito bem das pernas, ou vai ter algum problema ali na frente, com certeza. Aí, a gente chega nesse lugar que tá o vendedor, como você falou, segurando pratinhos. E como é que funciona a remuneração desse profissional? Né? A gente falou de algumas situações do vendedor exclusivo, do vendedor como você, que trabalha para mais de uma marca, é comissão, é PJ. Como é que funciona isso? Explica pra gente. Basicamente, quando o vendedor é exclusivo, ele tá no regime CLT. E não tem, acho que uma tabela, né, entre as cervejarias que vai definir, por exemplo, o fixo e a comissão. Vai muito do tamanho da cervejaria, muito importante isso. Tem vendedor, inclusive, que é o sócio, como eu, por exemplo, da Infected, ou dono da cervejaria faz tudo e tipo, ele acaba tendo a própria remuneração dele, às vezes, através da venda. Mas um vendedor CLT, eu fiz uma pesquisa rápida também, né? Ele tem ali, em média, tá, de base, de fixo, 2 salários mínimos e uma comissão que varia bastante entre 2% até 10%. Depende muito do perfil de venda que ele faz. Por exemplo, uma margem, né? Você tem que... Esse variável, ele vai muito de acordo com a margem que a cervejaria tem, né? Por exemplo, vender para consumidor final é a melhor margem, né? Que a gente tem no mercado. Você pula da cadeia produtiva para o consumidor final. E nessa margem você consegue remunerar melhor o vendedor. Onde tem essa margem? Em eventos, né? Por exemplo, se o vendedor fechou um evento, a cervejaria vai lá, vende para o consumidor final, aquela margem, por exemplo, pode ser maior do que uma venda para um AS, por exemplo, que é uma venda de uma tabela apertada, de uma negociação muito enxuta, né? E a margem às vezes fica um pouquinho apertada. Então varia aí entre 2, né? E eu já vi também no mercado até 10 e numa situação também que eu achei absurda, até 20% de comissão, mas no regime de representante, sem os encargos, por exemplo, trabalhistas, existe essa possibilidade de ter essa margem gigante aí de venda de 20%. Uma média de um vendedor CLT é de 2% a 5%. Importante frisar aquilo de que o vendedor, ele tem que estar setado na variável. Ele não pode, em hipótese alguma, estar confortável com o fixo. O dinheiro do vendedor, o sucesso do vendedor está na variável, né? E o vendedor tem que lutar, obviamente, para aumentar essa variável, trazer bons negócios para colocar na mesa. Às vezes, a gente combinou aqui 2%, mas, cara, esse negócio aqui tá com uma margem saudável, tá com um markup sensacional, a gente tá... É mágico esse negócio aqui, dá pra gente aumentar essa margem? E aí, a conversa com o teu empregador ali, com o teu contratante, muda de acordo com o negócio. É de comum acordo, né? Então varia bastante, mas tem que estar setado na variável. O vendedor que está sentado no fixo não vai para frente, não. Mais equação, porque tipo assim, botou dinheiro na equação, piorou ainda mais. Antes era só vender, agora tem dinheiro ainda, né? Mas ouvindo tu falar, Adalberto, eu entendo que tem várias coisas, vendedores e vendedoras que têm acesso a pontos de venda, que conseguem fazer uma venda maior. Tudo isso vai acarretar nessa questão financeira. Mas a gente poderia chegar ao ponto de dizer que uma pessoa que vende pode chegar no ponto de ganhar mais dinheiro do que o dono da cervejaria vendendo a cerveja? Isso não é incomum, tá? Ui? Por incrível que pareça. Isso não é incomum porque o dono, né, do negócio, ele tem como renda o Prolabore e a divisão de lucro, né? Se você tá, por exemplo, uma cervejaria, ela tá numa rampa de investimento, o cara tá botando dinheiro, ele não vai, aquele lucro que possivelmente ele vai ter, ele tá reinvestindo. Então ele não vai ter a divisão de lucro no final, ele tá reinvestindo, e o Prolabore ali, dependendo do negócio, né, é um valor pro cara se manter ali. E o vendedor, claro, se tiver uma recorrência, uma carteira robusta e tá literalmente estourando no norte, né? Ele pode ganhar facilmente mais dinheiro do que o dono da cervejaria, né? Isso, sinceramente, olhando no prisma de dono de negócio, cara, eu quero pagar muito dinheiro pro meu vendedor, porque isso quer dizer que eu tô também ganhando muito dinheiro, né? As margens, óbvio, tem que estar saudáveis, mas quanto mais dinheiro o vendedor ganhar, né, mais
dinheiro tá entrando para dentro da cervejaria. Se o dono da cervejaria tiver esse olhar, entre aspas, de inveja pro vendedor, aí acho que não vira uma relação saudável, né? Eu acho que, porra, cara, se tá o meu cliente-chave aqui, né, tá comprando um monte, aí de repente o dono da cervejaria fala, ó, a partir de agora eu vou tirar esse cara da tua carteira, eu vou atender ele direto, né, sem nenhuma justificativa plausível, estando claro que é por conta de dinheiro, né? Acaba que a relação empregado-empregador dá uma balançada forte, né? Se isso está acordado desde o início, é uma coisa. Que você pode chegar em alguns clientes num patamar de faturamento, que a partir daí ele vira key account. E aí ele vai, às vezes, para cervejarias, até para as mainstreams, né? Um faturamento X, ele já sai da mão de um vendedor, ele já vai para um outro departamento. Faz uma puta falta pro vendedor, mas é a regra que já está estabelecida, né? Cervejarias artesanais é difícil, porque o vendedor ele acaba atendendo todos os canais. E aí um canal, por exemplo, de supermercado, que às vezes é um volume importante ali dentro da carreira, se de uma hora para outra sair da carteira do cara, vai fazer uma puta falta em grana mesmo, né? Então tem que estar tudo bem acordado e estabelecido no início dessa jornada, que é também mega complexo. Você tem que ter uma senioridade para entender que isso pode acontecer e colocar isso com o teu empregador. Cara, ó, vou começar aqui um trabalho contigo, mas se a gente chegar nesse determinado patamar de faturamento aqui, tu não vai tirar as minhas contas, né? Não vou tirar, jamais faria isso. Então, show de bola. Vamos colocar por escrito, né? Coloca aqui no papel. Fazer um contratinho. Ou se tu é CLT, eu vou te ratificar por e-mail, né? No corporativez, né? E então tem que estar o vendedor que conhece um pouco mais de mercado, tem que estar também mais calejado com isso e formalizar o máximo possível quando começa uma jornada. Ô Lud, acho que no final das contas aquilo que a gente ouve no mercado que é, se você quer ser milionário fazendo cerveja, comece bilionário, cada vez mais faz sentido. Na verdade, eu vejo assim, eu conheço algumas pessoas, amigos ou não, mas conhecidos e tal, que começaram no meio cervejeiro nessa onda do sonho. Sabe? Às vezes os sócios nem eram, nenhum deles era cervejeiro, mas tinha alguma grana para investir, conseguiram contratar um cervejeiro razoável, aí contrata uma produção cigana, aí tem ali no final da linha uma cerveja de qualidade. Sobra, entre aspas, para eles, que também não eram vendedores, venderem. Ir até os bares, etc., abrir ponto de venda. Cara, isso é um trabalho insano. Cada venda custa muito dinheiro. Por isso que quando você consegue fidelizar, você consegue manter aquele cliente comprando de você, tipo, ó, todo mês, acabou o barril, o cara pede outro, acabou a caixa, o cara pede outra, do que você tiver que seja. Isso custa muito caro. Assim como custa caro treinar a brigada, porque depois que você já deu esse ensinamento pra ele vai pra um outro lugar com esse ensinamento e, enfim, você que investiu esse dinheiro ali. E eu fico pensando no grau de maluquice, que é uma pessoa que não tem experiência em venda, fala, não, eu que vou vender minha cervejaria porque eu conheço meu produto. Será? Será que você conhece seu produto de verdade? Porque não é só conhecer seu produto. É assim, é assado. Não é só conhecer seu produto, é conhecer o mercado, porra. É conhecer o que o mercado vai topar, né? E como é que você vai se comportar a partir daí. Então, sinceramente, a gente perguntou coisa pra dedéu, pra Adalberto. A gente bombardeou o homem aqui, foi de... E eu fiquei com a sensação de que a gente só arranhou a superfície do tema venda, tá? Eu acho que ainda tem muito mais coisa pra gente debater por aqui. Eu queria muito que as pessoas ouvissem os consumidores e falassem, caramba, não fazia ideia, eu fazia ideia, e trouxessem insights. E os donos de cervejaria falarem, tô ferrado, não tô ferrado, tá dando certo, aqui eu resolvi assim, para a gente poder enriquecer esse papo. E a gente já deixa aqui o convite para o Adalberto, a gente vai procurar mais pessoas para falarmos sobre esse tema, pra gente continuar falando sobre venda, porque é muito importante. Total, porra. Total. É a maneira que a gente, é uma das maneiras, Lud, que a gente tá encontrando de fazer essa cena voltar a ser forte. Exatamente. E até importante, Lud, pegando esse gancho, isso tem que estar num plano de negócio. O plano de negócio ele tem que estar bem estruturado, porque às vezes o cara investe milhões numa fábrica e para contratar um vendedor fica, não dá um celular pro cara trabalhar, sabe? Tem umas mesquinharias aí que é maluca. É tão importante o equipamento que o cara investe,
nas pessoas que ele está colocando lá para vender o produto dele. Treinamento, recorrência, enfim, é importantíssimo no nosso mercado. E se não tiver isso dentro do plano de negócio e está claro, né, que vendas é tão importante quanto o produto, a cervejaria vai ter bastante dificuldade. Então, a palavra comercial, né, ela tem que estar desde o início, e dentro da cultura da cervejaria, ela tem que ser uma cultura de vendas forte, né, que tem que estar estabelecida desde o dia 1, já pensando em vender o produto. Se isso não for feito, a cervejaria vai ter muita dificuldade. O amor ao produto tem que ter. Eu sou apaixonado pelos produtos que eu produzo, sou um grande entusiasta ainda, quando vem aquela cerveja nova eu abro com aquela felicidade, mas não é só isso, vai muito mais além do que o produto, né? Então traduzir um pouco disso para o mercado cervejeiro é o que está faltando um pouquinho para dar literatura comercial para as cervejarias estruturarem esse plano de negócio. Falta um pouco também das escolas, já tem também algumas as escolas cervejeiras hoje, colocar isso dentro dos cursos, por exemplo, de mestres cervejeiros, enfim, esses módulos comerciais, porque é tão importante quanto o produto, vender o produto. Total. Adalberto, muitíssimo obrigado pela tua participação. Quer deixar teu contato para as pessoas, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Claro, Instagram, né, sempre, a Cervejaria Infected Brewing ali é meu principal canal, tenho também o @beersomos, que é minha distribuidora aqui, sempre que alguém tiver aqui por Santos, quiser tomar um chopinho aqui comigo, ou uma Infected que está sempre aqui na Beersomos, a gente não tem ainda um brewpub da Infected, quem sabe em breve. Estamos procurando investidor, olha aí o gancho. Não vai ser com a gente. Pô, não tem nenhum mecenas aí que quer investir numa cervejaria? Risada desesperadora. Meu Deus do céu. Meu Deus, mas tá bom, deixa o cara fazer a propaganda dele, né, Henrique? Vai que... Vai que, né? Vai. Então, eu tô aqui em Santos, né? Se alguém que estiver aqui pela região, quiser tomar um chopinho, falar um pouco mais de vendas, me procura lá no Instagram da Infected ou na Beersomos, que eu que respondo. A gente fala um pouquinho mais de vendas, algumas dúvidas que possam ter ficado. Esses são os meus canais oficiais aí nas redes sociais. Perfeito. Muito obrigado. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais. @Surra de Lúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta ou convidados? Manda e-mail para contato@surradelupulo.com.br. É isso. O que a gente fala, Henrique? Até semana que vem. Até semana que vem. Acertei! Que isso, cara? Pela primeira vez, um ano gravando juntos, Brasil. Vencemos! Dia de glória. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.